Bom, mais uma vez, boa tarde, né? Até pelo nosso número aqui e pela configuração que nós demos, né, na nossa sala, a gente já percebe que a educação indígena é um capítulo à parte dentro da questão educacional. Acho que a proximidade aqui da gente vai dar mais, ser mais produtivo, a gente passar a legislação e depois a gente começa uma prosa boa. Então, vocês vão poder estar perguntando e a gente vai estar explicando. Por que os municípios hoje estão aqui discutindo, né, a questão da educação indígena, se a escola indígena ela está atrelado ao Estado? Porque simplesmente no plano, nós estamos falando hoje numa perspectiva de elaboração do plano municipal. E nessa perspectiva, vocês são as pessoas que estão à frente da elaboração deste plano. E, portanto, nada melhor do que a gente discutir um pouquinho do que vem acontecendo em relação às nossas escolas indígenas. Até pouco tempo, os nossos irmãos, né, índios, eles frequentavam, quando frequentavam, a escola comum do branco. E por que eles nem frequentavam muito? Choque de cultura, discriminação, às vezes real, às vezes eles se sentiam discriminados. A falta do entendimento, muitas vezes, da língua, que nós ainda temos no litoral de São Paulo, aldeias que não falam português, ou que falam muito pouco português. Então, para o entendimento de uma criança na sala de aula comum, isso era um fator impeditivo, né? E eles acabavam abandonando a escola. A gente pensar um pouquinho na educação indígena, e para pensar com profundidade, a gente tem que desapegar de alguns mitos que a gente foi criado em relação aos índios. Primeiro que, historicamente, nós pensávamos, depois de um certo tempo, nós pensávamos no índio quando? Dia 19 de abril, quando a gente passava no mimeógrafo, e agora, mais modernamente, né, xerocopiava o índio, fazia um cocar, pintava as crianças, e esta era a homenagem, entre aspas, que se fazia em relação aos índios. Bom, a partir da Constituição de 88, e eu vou citar a legislação para vocês, assim, não vou ler aqui, que é uma coisa que vocês podem depois olhar. A partir da Constituição de 88, a educação indígena começa a ganhar corpo. Por quê? Porque a Constituição garante aos índios o ensino na sua língua materna. A LDB reforça, ela estabelece as diretrizes e bases da educação, inclusive para a educação indígena. Então, a escola vai ser na aldeia, o professor vai ser o professor índio e os demais componentes, né, da escola. O currículo vai ser voltado para a cultura indígena. A merenda, a alimentação escolar deve ser de acordo com a cultura indígena, e o material didático também, adaptado para a cultura indígena. Bom, vocês imaginam, hoje nós tivemos aí uma belíssima aula de história com a professora Yara, quantos anos os índios foram, na verdade, não gostaria de usar essa palavra, mas assim, eles foram deixados de lado mesmo, e massacrados culturalmente, né? E até fisicamente, mas culturalmente.
E, de repente, vem uma legislação nova, cidadã, que diz que não. Eles têm o direito à educação como qualquer outro brasileiro e estabelece regras para que essa educação aconteça. Bom, o Plano Nacional de Educação, vocês também já conhecem, ele coloca, claro, está na Constituição, está na LDB, o plano acompanha o Plano Nacional e neste agora continua, né, contemplando a educação indígena como uma educação diferenciada de acordo com a etnia a que pertence. Vem a resolução do Conselho Nacional de Educação, que fixa as diretrizes, isso lá em 99, olha para vocês verem como é novo. Fixa as diretrizes para o funcionamento dessa escola. E aí tem o parecer do Conselho, né, parecer 14, e que, em consulta ao Conselho Nacional de Educação, os estados, eles são obrigatoriamente responsáveis pela educação escolar indígena. Como a LDB prevê o regime de colaboração entre Estado e municípios, também na educação escolar indígena pode acontecer esse regime de colaboração. Então, tem municípios que possuem a escola indígena. Aqui em São Paulo, nós temos aqui no Bertioga, não sei se vocês conhecem, Bertioga, a escola indígena pertence à prefeitura, é uma escola municipal. Muito bem, neste parecer, e na resolução 14, no parecer 14, eles podem, desde que dê o atendimento adequado e necessário para a escola. E, assim mesmo, tem que ter a anuência da comunidade indígena. Enquanto estiver dando tudo certo, tudo bem, o município continua com a escola. Se acontecer do município, porque vocês mais do que eu, vocês sabem a descontinuidade de ações a cada mudança de governo, né? E, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar que a escola indígena, com a sua complexidade, ela tem que ter um olhar também diferenciado. E, muitas vezes, as pessoas, não, eles não são melhores do que ninguém, não são piores do que ninguém, a mesma merenda que vai para um, vai para outro, o mesmo atendimento que é dado para um, isso é igualdade, isso pode até ser uma tentativa de igualdade, mas a gente tem que tratar com equidade. E, às vezes, esse olhar se rompe de um governo para outro. E, quando isso acontece, geralmente, através dos órgãos, né, da FUNAI, eles ingressam no Ministério Público com alguma ação, solicitando que o Estado repense esse regime de colaboração e reassuma as escolas municipais. Então, a gente sabe, conhece os municípios, principalmente essa região, a gente sabe das dificuldades dos municípios com mão de obra, com recursos, muitos municípios sobrevivem de repasse, né? A educação sobrevive de repasse do Fundeb, que é a principal fonte de renda e de financiamento da educação, e que fica muito difícil assumir a responsabilidade de uma escola indígena. Portanto, o governo do Estado de São Paulo não tem nenhuma ação, nem pensada, nem para ser desenvolvida, em relação a municipalizar escolas indígenas. Já teve, sim, algum problema em relação a isso, quando o Estado reassumiu a escola. Então, municipalizar escola indígena no Estado de São Paulo não tem o Estado não tem essa pretensão, o governo do Estado não tem essa pretensão. Bom, em que pese toda essa legislação, definindo a organização da escola, definindo o currículo, ainda nós estamos muito longe de achar que este é o ideal. Nós ainda temos
problemas a ser vencidos, como a formação dos professores indígenas, a questão da merenda, que ainda não está resolvida, porque a merenda, quando o município assume, o governo, na verdade, não deixa de ter a sua responsabilidade sobre essa merenda, porque ele é responsável eterno pela escola ali. Só que jogar para os municípios a responsabilidade da elaboração de uma merenda diferenciada para uma escola ou duas escolas, a gente sabe que é uma tarefa difícil. A gente sabe os problemas que tem a licitação, nem sempre as compras que são efetuadas para todas as escolas, aquele estabelecimento talvez não tenha aquele gênero que precisa ser adquirido para a escola indígena. Então, o governo do Estado de São Paulo, ele está, e essa é a principal queixa dos alunos e dos professores indígenas, a questão da merenda e do material didático. O governo do Estado de São Paulo está estudando um cardápio, para elaborar um cardápio, e tão logo isto fique pronto, a Secretaria vai estar chamando os municípios para negociar e tentar estabelecer com os municípios uma forma de suplementação, alguma ajuda o governo vai dar, para que esta merenda seja, de fato, adequada aos costumes, aos hábitos e à própria saúde dos indígenas. Aí, muitas vezes, vocês podem estar pensando assim, nossa, mas a gente encontra com eles aí pela cidade, bebendo, fumando, com todos os hábitos, os maus hábitos, né, do branco, e na hora da alimentação escolar tem que ser diferenciada. Para a gente fazer qualquer juízo de valor, é preciso que a gente mergulhe de cabeça na cultura e na forma de ser do outro. E não precisa ser necessariamente índio, mas do outro, para a gente compreender as necessidades e o que acarreta essa mudança de hábito, né? E a gente teve assim algumas experiências em que a família tirou todas as crianças da escola, quando foi uma merendeira fazer a merenda naquela escola, porque ela tinha um problema social grave e que aquilo ia interferir na comida que ela fazia e as crianças ficariam doentes se comesse aquela comida. Agora, como você vai mudar uma crença de gerações? Como você vai simplesmente ignorar toda essa cultura, e às vezes até a questão da religiosidade deles, e achar que não, que tem que ser igual para todo mundo? Esse olhar diferenciado que precisa ter não é um olhar paternalista, é um olhar científico que nós temos que ter. É a mesma coisa se tentasse fazer o inverso com a gente. Nós não iríamos receber bem se nós tivéssemos que mudar esses hábitos da gente. Então, esse olhar de respeito, assim, olhar diferenciado mesmo, é que vai fazer a diferença para que as crianças permaneçam na escola. Podemos inverter, Alícia, ou não? Podemos inverter? Será a ordem aqui, Alícia? Mas você tem que falar no microfone, professora.
Bom, boa tarde a todos. Na verdade, eu estou aqui, estou me comichando, tá, para falar, porque quando você está falando, você fala em educação, escola. Eu sou organização, e nós estamos enfrentando um probleminha. Não sei, alguém é de Iguape aqui? Não tem, infelizmente, não tem ninguém de Iguape. Nós estamos enfrentando probleminhas lá, que estão trazendo alguns índios, né, trazendo uns indígenas e colocando lá num pedaço de terra lá. E o que está acontecendo? Eles estão vindo para a cidade, pegaram, jogaram lá numa área lá, na Mata Atlântica. E aí eles estão vindo para a cidade, eles andam na cidade pedindo, eles andam trazendo bromélia, orquídea, palmito. Eu tenho um professor lá na organização, eu sou da ilha, e na ilha também está acontecendo alguns problemas. Como eu também sou do CMDCA, presidente do CMDCA, trabalho com o Conselho Tutelar, então, e a população começou, poxa, mas essas crianças, só porque eles são indígenas, eles podem andar sujo, eles estão lá na feira pedindo, eles estão vendendo bromélia, palmito e tal, e a lei para eles não... realmente está um problema sério, a gente não sabe o que fazer. Na verdade, eu vim pedir, falei, eu quero indígena, porque eu quero até resolver um problema lá nosso que está bem conflitante. Quando você fala em cultura, aí entra... aí, a semana passada, nós tivemos sistema de garantia de direito da criança e do adolescente, a gente olha, ele também é uma criança e um adolescente. Com certeza. Eu posso guardar a sua fala para depois? Porque aí eu acho que a gente vai passando, né? E depois nós vamos respondendo. Eu acho que nós vamos ter um tempinho para falar de alguma outro viés que não seja a educação escolar, mas eu gostaria de passar primeiro aqui e depois nós vamos estar conversando bem. Bom, este decreto de 2009, ele define a organização das escolas em terreno étnico-raciais. O que isso significa? Que em toda aldeia, onde existam crianças que precisam de escola, tem que ser construída uma escola, tem que ser criada uma escola. Independente de que, às vezes, você termina a construção de uma escola, acontece alguma desavença entre eles e eles mudem todos para outro lugar. Mas eles são nômades também. Principalmente o Tupi-Guarani. Os guaranis se fixam mais. Mas o que nós vamos fazer? Enquanto eles estiverem ali, a lei garante que eles têm que ter uma escola. Tá? Além da escola ser construída no território indígena, há de se respeitar a língua materna. O que nós estamos sentindo hoje aqui no estado de São Paulo? Nós temos, assim, em maior número, Guarani e Tupi-Guarani. E a língua é Guarani. Os Tupis-Guaranis, eles têm não chega a ser um dialeto, mas eles têm alguma aversão para alguns termos que o Guarani fala, que para eles tem outro significado. Então, já começa aí o desentendimento na hora de você alfabetizar as crianças. Bom, num consenso, porque não dava, porque a maioria é Guarani, e a língua, aqui no estado de São Paulo, para as escolas, é o Guarani, né? Então, na hora de fazer o material didático, em primeira instância, cada professor preparou, na sua formação lá na USP, o material para trabalhar na sua escola. Depois disso, a própria secretaria reuniu todo esse trabalho
e escolheu alguns professores para dar uma escolhida que trabalho seria publicado, porque até então não tinha nada publicado. E o ano passado eles fizeram um volume da alfabetização, muito, até assim bonitinho, muito arrumadinho, e eles estão utilizando. Quando que a gente vai perceber que existe assim, uma dificuldade muito grande no que se ensina na escola indígena e o que se ensina na escola do branco? É quando esses alunos saem, porque não é toda a aldeia que tem um número de alunos suficiente para ter do primeiro, vamos dizer assim, ao 9º ano. Então, muitas aldeias têm só até o 5º, e eles saem e vão estudar em outro lugar. Ali começa já a sentir as dificuldades. E dificuldades essas, porque a formação do professor indígena ela é uma formação especial. Então, você vai encontrar o professor indígena falando em português, muitas vezes, com erro de concordância, que não é a preocupação primeira para ele estar trabalhando ali com aquelas crianças pequenas. Eles saem daqui, vão fazer o 6º ano na escola regular, né, do município ou do estado. E aí eles começam a ter que reaprender, vamos dizer assim, as regras de gramática da nossa língua portuguesa. E isso está ficando muito difícil para os alunos. E, às vezes, eles até desistem. Ou, então, eles passam essas crianças de ano para ano, mas que chega lá na frente, eles empacam. Não é muito diferente do que acontece, às vezes, com outras crianças, mas com o branco, mas isso vem acontecendo. Então, é necessário, e é uma dívida, que esses professores tenham uma formação continuada, para que eles também, cada vez mais, se apropriem da língua portuguesa, até mesmo para que eles possam atuar melhor na escola deles. Junto com a instalação da escola indígena, ocorreu um fato assim, que até então a gente não sentia nas aldeias. Porque é o cacique que manda, é o pajé onde tem, que cuida da religiosidade. Então, eles têm uma estrutura social, tinham uma estrutura social muito bem definida. Mas aí entrou um elemento novo na aldeia, que é o dinheiro. Porque o professor, ele recebe exatamente como qualquer outro professor. E está aqui na legislação que não pode ser diferente. E aí, em qualquer cultura, quem tem o dinheiro tem o quê? Tem o poder. E aí começa a encrenca. Porque, às vezes, as pessoas da aldeia procuram mais o professor ou a professora para ajudá-los do que o próprio cacique. E aí começam as divergências entre eles. E o professor, para ele ficar na escola, ele tem que ter a anuência do cacique. E, às vezes, quando essa confusão começa, o cacique, eu não quero mais esse professor na escola. Isso quando ele não vai lá e tranca a escola com a chave. Aí a gente precisa ter toda a habilidade do mundo para separar as coisas, explicar, falar da necessidade da escola estar aberta, daquele professor, porque muitas vezes não tem outro professor na aldeia que possa trocar ali. Né? Bom, quanto ao plano de carreira do professor, ele está professor, ele está trabalhando, ele está recebendo, ele muda o status social dele, ele se acostuma a ter
seu dinheiro para suas compras e tudo mais. Até quando? Ele vai aposentar? Como que ele vai ascender na carreira? Como que isso vai ser feito? Eu não sei e também ninguém ainda sabe. Então, há que se pensar hoje de um plano de carreira para o professor indígena, porque ele está ali. Então, olha quanta mudança, quanta coisa nós temos que pensar. E isto não é privilégio ou não é peso para um município ou outro município. Eu não tenho que esquentar minha cabeça com isso agora. Mas amanhã pode ter. E outra coisa, quando a gente fala em educação, eu não consigo separar o que acontece aqui do que acontece no outro município. A gente pensa regional, a gente pensa global, a gente pensa juntos, né? Então, essa questão também é uma questão que tem que ser pensada e mergulhar a fundo para tentar resolver plano de carreira difícil para todo mundo. Olha o Rio de Janeiro como é que está, né? Vocês imaginam você elaborar um plano de carreira para os professores indígenas. Mas vai ter que fazer, Alícia. Vai ter que fazer um plano de carreira. Porque a escola que aqui se diz criada, ela tem que ter um diretor. Ela tem que ter gente trabalhando. Aqui as nossas escolas são pequenas, mas tem estados que as escolas são muito grandes. A gente tomei conhecimento de uma escola que tem 245 alunos indígenas. Então, essa escola tem secretário, tem coordenador pedagógico, tem o diretor, tem tudo, né? Indígena, todos indígenas. A escola, a legislação diz que todos têm que ser indígenas. E tem que ter a anuência daquela comunidade. Então, não vai ser a diretoria de ensino que vai escolher, por exemplo, quem vai trabalhar na merenda. Ela pode até pontuar, né, mas quem escolhe é a comunidade indígena. E os professores também. Os professores, a partir do momento que eles foram estudar e se formaram, até para isso eles tiveram a anuência do cacique da época. Então, eles já foram para estudar, para voltar e trabalhar naquela comunidade. Às vezes, eles mudam, e aí você fica, muitas vezes, 3, 4 meses com uma escola sem professor, porque não tem outro. Então, é preciso que essa formação inicial seja constante. Então, é um outro aspecto que tem que ser colocado no plano municipal. A necessidade da formação inicial e da formação continuada desses professores, uma vez que muitos vão fazer faculdade, eles hoje estão estudando. Nós tivemos um garoto aqui de Peruíbe, que ele foi para Cuba fazer medicina. E ele começou, no ano seguinte, as aulas eram em inglês, ele não conseguiu acompanhar. Ele voltou, ficou 6 meses em Peruíbe, fazendo um curso intensivo de inglês. Voltou para Cuba, mesmo assim não conseguiu, aí ele mudou para enfermagem e se formou. Nós temos muitos alunos brilhantes hoje que já fizeram nutrição, estão fazendo administração de empresas. Então, eles pegaram o gosto, né, de estudar. E, para tanto, nós podemos ignorar que isso existe. Então, no plano municipal, tem que contemplar, sim, o que fazer com esse tipo de educação, que é uma modalidade, vamos dizer assim, não é nem uma modalidade, mas é um tipo de atendimento obrigatório, está aí na legislação como qualquer outra modalidade, quilombola, né, o EJA. Então, nós temos que prever isso no plano. A legislação é essa disponível, que eu coloquei para vocês.
nós estamos falando muito em entraves, né? Mas será que não tem nada bom? Eu acho que tem, sim. A gente começa a aprender muita coisa com eles. A preservação da natureza, muito embora eles retirem as bromélias para vender no mercado, para vender na feira, né? Mas eles têm uma identidade com a natureza bem mais profunda que a gente, mas muito mais profunda que a gente. Eles têm um respeito, né? Eles têm um respeito pela terra, eles têm um respeito pelas árvores também. Eu acho que quando ele tira a bromélia, ele sabe que ele não vai matar a árvore, porque ele tirou aquilo. Mas é para a subsistência dele. Tanto que a legislação não mexe muito. A gente tinha um conhecido que falava, eles entram na minha terra, eles tiram as bromélias, eu vou no sábado, compro as bromélias de volta, ponho lá de novo, e depois eles retiram de novo, né? Mas é a subsistência deles. O fato deles estarem bebendo, usando drogas, quanto mais próximo do branco, né, da cidade eles estão, mais, vamos dizer assim, maus hábitos eles adquirem, né? E tem muita coisa que a gente também olha, porque eles não são diferentes. São seres humanos iguaizinhos a nós. Então, por que a gente não fica tão admirado de ver um branco bêbado? Ah, mas tem um índio bêbado, aí vamos falar. Chegou ao ponto, quando eu era dirigente de São Vicente, que o delegado de polícia me ligou e falou, olha, seus índios, tem 2 índios seus caídos lá não sei onde. Aqui mesmo em registro, quando a Regina Alice era dirigente aqui, um dia ela me ligou e falou, Neide, estão falando que tem um professor meu que está bêbado lá na praça, o que eu faço? Falei, ué, se fosse branco, você ia lá atrás? Se isso for bom para você, se você tiver a possibilidade de fazer com qualquer outro professor, você faz. Mas não é porque é índio que passa a ser a responsabilidade da gente. Não é a responsabilidade nossa. Em solidariedade se faz muita coisa, mas pela responsabilidade não é. Então, a escola ela tem que estar, quem dirige, né, os dirigentes, tem que estar dispostos a pensar diferente, a agir diferente, mas sem essa tutela que é desnecessária. Ninguém está aqui, não é para paparicar ou para pagiar, mas é para garantir os direitos que eles têm como qualquer outro cidadão. E o direito a uma escola de qualidade, todos nós temos, e eles também têm. Bom, vamos lá. A escola, ainda tem mais essa, ela só é criada quando aquela comunidade escolar reivindica a criação. Eu não posso, como gestor público, olha, tem uma aldeia aqui, vou lá, vou impor uma escola, construção de uma escola indígena. Não. A comunidade, sentindo a necessidade, reivindica a instalação da escola dentro do seu território. E aí é construída com modelo próprio, mais adequado possível, né? Hoje existem aí, o pessoal da engenharia, arquitetura, tenta fazer um modelo, né, parecido com uma oca, enfim, um modelo diferenciado para eles, né? Na organização da escola deve ser contemplado, né, as estruturas sociais. Eles levam os irmãos pequenos para a escola. O grande, a mãe não está boa, o menininho maior, ele está tomando conta do menininho menor, chegou a hora de ir para a escola, ele leva junto. Ele vai para a escola. O cachorro, quando o cachorro acompanha o aluno, ele entra junto com o aluno lá na sala de aula.
E aí você pensa bem, uma professora branca. Aí eu vou contar um episódio aqui para vocês. Nós tínhamos uma professora e foram atribuídas aulas para ela antes de ser obrigatoriedade, o professor Índio, antes de ter a formação. Ela ficou 2 dias e voltou. Ah, não vou ficar lá não, dona Neide, de jeito nenhum. Porque eu estava dando aula quando estava tudo silêncio, quando eu consegui fazer com que eles ficassem em silêncio. E eu estava falando com eles. Veio um, chegou na janela e deu um assovio, saiu todo mundo correndo, foi para o rio, para a beira do rio, e eu correndo atrás deles. Eu falei, e o que eles foram fazer no rio? Ah, eu corri, não alcancei e vim embora. Sei lá o que eles foram fazer. Falei, então vai saber. Amanhã você volta aqui e me conta o que eles foram para a beira do rio. Porque para mim também era uma coisa nova. Aí ela foi e falou, sabe o que era? Estava tendo um cardume de lambari. E aí eles, o que estava lá pescando, veio chamar todo mundo para pescar também. Só que deu a hora dela ir embora, ela foi embora e eles ficaram pescando. O que acontece hoje na escola com o professor indígena? Ou ela vai pescar também, ou ela vai para a casa dela, ou ela fica por ali. Quando eles voltarem, continua a aula. Porque ela está ali, eles estão ali. Continua a aula a partir de onde parou. Então, para a gente entender esse processo tudo, é muito difícil. E gente entendida de educação escolar indígena no Brasil, assim, está cheio. ONGs pegando carona, não só na educação, mas na cultura, na religiosidade, está cheio. Gente ganhando dinheiro do exterior para ajudar os índios no Brasil, tem muitos. Mas quando eu fui fazer meu mestrado, e que eu não tem muita literatura de educação escolar indígena no Brasil, eu estava tão desesperada que eu não conseguia escrever nada, coloquei lá, pelo amor de Deus, quem sabe me fala. Eu encontrei 2 pessoas. 2. Então eu penso, e não deve ter mais do que 5 hoje, estudando isso a fundo. Então, eu penso, vai levar muito mais tempo para a gente organizar a escola indígena, para se organizar a escola indígena, do que levou para organizar a escola do branco. Porque os interesses em cima da nossa educação, a educação do branco, claro que é muito maior, a proporção é muito maior do que a da minoria. Agora, quem é do município não pode desconsiderar que existe essa população que tem que ser atendida na escola e tem que ser compreendida, apesar de toda a complexidade que a gente sabe que tem para que essa educação aconteça. Já melhorou muito de 2000 para cá, teve um salto assim, muito importante na educação indígena. Salto grande de 2000 para cá. Essa formação que foi dada a eles na USP, inicialmente, se não foi a melhor formação, mas foi a possível no momento, suscitou nos professores indígenas a vontade de saber mais. E a didática que eles utilizam com as crianças na escola é a mesma didática que eles trabalham com seus filhos, ensinam seus filhos em casa. Então, você não escuta muito grito na escola, a conversa é outra, a forma de ensinar é outra. Tem muita curiosidade? Tem. Eu entrei numa sala um dia como dirigente e ela estava ensinando fenômenos da natureza, né? E eu fui provocar o aluno a respeito do trovão. Eu falei para ele, o que é o trovão? Ele parou e olhou para a professora. Ela falou assim, pode responder. Aí ele falou assim, trovão, quando a gente faz tudo errado, aí Nhanderu fica bravo. Mas quando vier a gente aqui,
eu tenho que falar que é assim, é de chuva. Olha a cabeça da criança. Olha a cabeça da criança. Eu falei, eu também tenho medo de trovão. Você tem medo de trovão? Eu falei, tenho medo de trovão também. Na cabeça dele, ela deve fazer muita coisa errada, né? Porque, então, essa complexidade é uma loucura para a gente entender. Sabe? Mas nós estamos aqui para isso. Nós temos muito mais condições de entender, sem paixões, sem raivas, sabe, até mesmo sem preconceito. Porque, na verdade, o que se tem é um preconceito ainda muito grande pelas minorias. E não estou falando aqui só de índios. Então, nós temos que ter esse cuidado como educadores de voltar os nossos olhos para a legislação e saber que é um ser humano como outro qualquer e que precisa ser atendido e bem atendido. Pensa que eu não era brava com eles? Eu era muito brava. Terminei uma escola uma vez, estava tudo limpinho, a gente ia fazer a inauguração. Quando eu voltei lá para preparar a inauguração, eles tinham carregado tudo dentro da escola para casa, para usar. A escola estava imunda. Chamei todo mundo lá e botei sentada e fiquei muito brava. Quando eu acabei de dar a bronca, eles aplaudiram. Aí o professor falou assim, eles não entenderam nada que a senhora falou. Você vai fazer o quê? Você vai repensar os seus conceitos. Então, quando eu fiz a pesquisa, meu mestrado, em relação à educação indígena, foi totalmente despida de qualquer paixão ou preconceito. Não é porque é minoria, porque é tudo bonzinho, tudo coitadinho. Não. Mas não é porque está lá no mato, não é porque eles não ligam se a roupa está limpa ou se está suja, que a gente vai vê-los de uma forma diferente. Então, eu não gosto muito, até gostei de ter pouca gente, porque tem gente que tem curiosidade, como se fosse um bicho raro. E eu acho que ninguém precisa desse olhar, de curiosidade, de outras intenções. Então, eu acho que a legislação, ela tá boa, ela contempla as necessidades, mas ainda esse acompanhamento, para que isso seja colocado em prática, nós ainda temos um caminho muito longo para percorrer, né? Aqui que eu coloquei para vocês, da legalidade da escola, essa questão pedagógica, gente, é muito complicado para você entender o sentido que eles dão às coisas. Porque aquilo que é importante para nós, com que os nossos alunos, nossos filhos saibam, o que a gente já... Porque você coloca o filho na escola, na educação infantil, você já está antevendo que ele tem que ir para o ensino fundamental e o ensino médio, curso técnico profissionalizante, curso superior. A gente já tem esse caminho que a gente sabe de antemão que eles terão que percorrer. Eles não têm essa lógica da gente. Eles querem que aprenda aquilo que está sendo ensinado ali, naquele momento. Se amanhã ele vai aprender outra coisa, amanhã ele aprende tal coisa, ele vai ter tempo para isso. Então, a questão do calendário, a questão da distribuição do currículo, dos conteúdos do currículo da escola, é totalmente diferente. Eles têm outra lógica, que não é a nossa. É por isso que nunca deu certo o professor branco indo trabalhar na aldeia indígena. Porque a gente não alcança, a não ser que você sente, estude muito, e mesmo assim tem muita dificuldade, que eu mergulhei de cabeça na aldeia, escolhi uma aldeia
ser o foco mesmo do meu trabalho. E eu passava sábado, domingo com eles, e às vezes durante a semana ainda ia, e muita coisa eu não conseguia captar, porque não era dado ao branco o direito também de saber. E as questões culturais, elas influenciam sobremaneira na nossa modo de fazer na educação e de aprender também. E isso não é diferente com os quilombolas, não é diferente com os brancos. Nós temos um objetivo na vida, eles têm outros. Nós não podemos dizer que os nossos objetivos são mais importantes ou são os corretos. Para mim, são. Para o outro, não é. Bom, difícil, né, entender isso? Então, o que precisou ser feito? Nós temos hoje aí, tivemos a Yara, autora aí dos parâmetros e das diretrizes, né? E como é que nós vamos adequar os parâmetros, as diretrizes curriculares para a educação indígena? Não há como. Não há como, sem uma ajuda de técnicos especialistas, a gente não sabe o que fazer. Então, o MEC formulou e disponibilizou os referenciais para a educação indígena. Os referenciais curriculares para a educação indígena. E aí, a partir daí, os estados estão conduzindo a organização curricular baseado nesse referencial, mas também embasados na cultura de cada povo. Em Mongaguá, nós temos duas tribos guaranis. Uma no Aguapeú e a outra como chama lá? Uma em cima do morro, a outra para lá da pista. Itaoca. Itaoca é Aguapeú. Guaranis. Mas se você vai sentir na conversa, eles são diferentes. Eles são bem diferentes. Porque uns vieram do Paraná, que tem todo um jeito de ser. Os do Itaoca, a maior parte, eles vieram da Argentina, que já vem carregado de outra cultura, e adequar isto na sala de aula é necessário. Tá? Em compensação, nós temos em Peruíbe duas tribos também. Uma é constituída, a maior parte são da própria família, e tem uma outra tribo que eles já assim casaram, né? As moças casaram com rapazes brancos, brancos casando com índios com brancas, índios com brancas e índias com branco. Então já tem uma outra também, tem outras referências dentro da escola. E o pior é que é assim, eles vão para lá, viram índio. Casou, mora junto, está morando lá, ele vira índio, né? E aí, muitas vezes dá certo, muitas vezes até enriquece a cultura, mas outras vezes há muita confusão. Vocês são de onde? Mongaguá, né? Então, você sabe bem o que a gente está falando aí. Foi lá que eu fui aplaudida quando dei bronca. Foi. Por que a legislação diz que o índio tem que ser da própria etnia? Parece que não, mas eles têm crenças muito diferentes. Muito diferentes. Houve um caso também aqui na região, que uma índia saiu, ela é tupi-guarani, mas ela foi morar com os guaranis, e ela era professora também, e foi dar aula lá. Não deu certo de jeito nenhum. E o cacique um dia chegou e falou, olha, ela não vai ficar porque ela está enfeitiçando as crianças.
Ela já pôs feitiço em uma, já teve febre, pôs feitiço na outra, e ela não vai ficar lá. E aí nós não tínhamos respeitado isso aqui, na atribuição de aula. Ela era... Bom. Oi? Ela estava enfeitiçando. E na atribuição de aula a gente não percebeu. Então não tinha ninguém lá, nós mandamos essa moça e tivemos que retirá-la de lá. Foi lá em Mongaguá mesmo, por conta disso, né? E uma boa professora do ponto de vista de ensinar, né? Bom, da esfera de competência, eu já disse para vocês que é competência do Estado e responsabilidade do Estado. O que compete à União? Legislar em âmbito nacional sobre as diretrizes e bases da educação nacional, que é para todo mundo, e, em especial, legislar sobre a educação indígena. E, portanto, quando eu comecei a fala dizendo da merenda, que o Estado tem que se adequar, fazer um cardápio diferenciado e chamar os municípios para essa conversa, o governo federal ele também tem que fazer isso. Ele também tem que aumentar o valor per capita desse prato, né, que ele manda, porque, logicamente, que vai ser diferente você comprar uma tonelada de arroz, estou dando um exemplo, e você comprar 50 quilos de mandioca, que o fornecedor pode nem ser o mesmo. Então, há que se pensar nesse dinheiro e nesse financiamento da merenda. E uma outra coisa, gente, é que a aldeia toda vai comer na escola. E foi dito para eles que isso podia. Naquela história da fome zero, então, as escolas indígenas receberiam um pouquinho a mais para que todos fossem comer na escola. E eles vão todos comer na escola. Então, na hora do recreio, as crianças vão para lá. Mesmo que estudam no outro período ou que não estudam, eles vão comer na escola. E como é que você não vai servir essa merenda? É uma outra característica diferente da do branco. A do branco come o professor, às vezes, come o servente da escola. Muitas vezes, muitas escolas deixam que os seus servidores almocem na escola, professores, servidores. E lá, a família toda vai também, na hora da merenda. Aqui fala do apoio técnico e financeiro, né, do governo. E aí, esse artigo 12 aqui, que a gente precisa pensar, que vocês vão ter que escrever isso com todas as letras no plano. O professor de escola indígena que não satisfaça as exigências desta resolução terá garantida a continuidade do exercício do magistério pelo prazo de 3 anos, exceção feita ao professor indígena até que possua formação requerida. Se não tiver professor formado, tem que ir alguém da aldeia que tenha um pouquinho mais de conhecimento e tem que dar formação para esses índios. Hoje, no estado de São Paulo, nós estamos com muitas escolas. A população indígena aumentou, viu, gente? Diminuiu a mortalidade infantil nas aldeias, com ações da FUNASA, tudo. E nós temos muitas aldeias hoje com professor sem a formação. Então, ele pode ficar até 3 anos sem essa formação, mas tem que estar providenciando para que ele faça. E eu estive em São Paulo, essa semana que passou, para perguntar todas essas coisas. Porque eu queria chegar aqui hoje, pode ser que vocês perguntassem ou não, eu queria saber quais são os planos do governo do Estado de São Paulo, uma vez que nós estamos aqui, para que isso aconteça. Então, já estão também pensando na formação de novos professores indígenas, além da formação continuada que precisa